Tá, seguinte, presta atenção aí, deu tempo de intervalo suficiente. Deu mesmo. Então, deslocamento de equilíbrio. Lembra que antes a gente estava vendo coisa em equilíbrio? Vocês começaram a observar, vou mudar vocês, a mesma coisa vai para todo mundo, tá? Tem Eu? muito, todo mundo. Caminho não tá fechando. Fecha a porta aí, por favor. Obrigado. Seguinte, 2 critérios para ver, eu tenho que ser um pouquinho rápido. Deslocamento de equilíbrio não é uma coisa difícil. Então, vamos lá, do começo. Lembra que antes a gente tinha uma reação em equilíbrio? Reação em equilíbrio, concentrações das coisas estavam constantes. O que a gente pode fazer numa reação em equilíbrio? A gente pode perturbar ela, tá bom? Então, quando você causa uma perturbação em um sistema em equilíbrio, esse equilíbrio tende a se deslocar para um dos lados. O que é se deslocar para um dos lados? A concentração de algum deles vai alterar e ele vai pender para um lado ou para outro, ou a pressão, ou a temperatura. A perturbação aqui nesse caso é você adicionar, por exemplo, N2 ou H2 ou alguma outra dessas coisas aqui, ou você aumentar a pressão em alguma coisa, ou aumentar a temperatura, isso vai fazer com que o equilíbrio desloque, tá bom? Gente, primeiro de tudo, um sistema que está em equilíbrio. Qualquer coisa que está em equilíbrio tende a quê? Ficar constante. Repouso. Ok, por aí. Eric, qualquer coisa que está em equilíbrio tende a... Manter equilíbrio. Isso, você mantém equilíbrio, permanecer em equilíbrio. Tá bem. Então, basicamente o que você falou, se você tem uma equação que está em equilíbrio, imagina que são as duas setinhas, né? Se você fizer alguma coisa para perturbar esse sistema, está muito escuro? Não. Acende lá. Melhor. Ó, se você tem qualquer coisa em equilíbrio, se você causa uma perturbação, isso tende a voltar para o equilíbrio. Porque você foi lá, mexeu com alguma das concentrações, por exemplo, ela não está mais em equilíbrio, a concentração não está mais constante, ela mudou. Só que esse sistema ele tende a voltar para equilíbrio. Então ele vai deslocar para um lado ou para outro para tentar manter esse equilíbrio. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem 3 situações que a gente vai olhar em que esse equilíbrio vai mudar, vai deslocar, tá bom? Primeiro de tudo, só relembrar as ordens. Daqui para cá, a gente fala dos reagentes para os produtos, a gente fala que é direta. E dos produtos para o reagente, a gente fala que é inversa. Tudo bem? Então, seguinte. Quando a gente tem variação de concentração, pressão ou temperatura, a gente vai ter deslocamentos desse equilíbrio. E agora eu quero que vocês entendam a lógica, pelo menos da concentração, só para vocês entenderem que não é uma coisa que está voando, só para vocês não decorarem uma regrinha, tá? Uma concentração. Se eu vier aqui e aumentar essa minha concentração de N2, tá bom? Eu estou aumentando a minha concentração de N2. Antes o sistema estava em equilíbrio. Se eu aumentei essa concentração de N2, o que vai acontecer? Aumentar o produto. Isso. Se eu aumento essa concentração, é como se ele saiu do equilíbrio, né? A gente tem muito mais desse lado do que desse. Sim. Então, para onde que o nosso equilíbrio vai pender? Para o outro lado. Então, se eu aumento a concentração desse cara aqui, o meu equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita, para compensar essa perturbação que eu causei desse lado. Tudo bem? Agora, se eu pegar isso daqui e eu diminuir a concentração desse cara aqui, Vai pender pro lado. Ficar no ele mesmo vai lado. pender para esse lado aqui. Por quê? Porque agora eu tenho menos disso daqui, então ele não está mais em equilíbrio. Então esse cara aqui ele vai olhar e falar, opa, deixa eu tentar voltar o equilíbrio disso. Então ele vai quebrar e vai voltar o equilíbrio disso daqui. Então o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Em outras palavras, É fonte uma via de energética. regra, em via de regra, se você aumentar a concentração de algum deles, ele desloca para o outro lado. Então, que nem eu mostrei ali para vocês, né? Se eu pegar esse cara aqui e eu aumentar a concentração desse cara, vai pender para esse lado aqui. Então, aumentou a concentração, desloca para o outro lado. Nesse caso, se eu aumento a concentração aqui, eu desloco no sentido direto, eu desloco para o lado dos produtos. Tá? Desloco para a direita, pode aparecer também. E se eu diminuir a concentração disso daqui, então estou diminuindo a concentração desse cara, isso daqui tem que compensar para o outro lado, né? Como se fosse uma balança, né? Ela está em equilíbrio. Se eu estou reduzindo de um lado para voltar, esse cara tem que quebrar para voltar para o outro. O equilíbrio é isso. Então,
quando eu diminuo a concentração desse cara aqui, ele vai deslocar para o mesmo lado, para o lado dele mesmo. Esse cara quebra para voltar o equilíbrio desse lado. Fez sentido isso daqui para vocês? O resto eu vou trabalhar como se fosse regrinha, porque dá um trampo para explicar, tá bom? E eu acho que nesse caso daí vai ser mais fácil vocês aceitarem. Mas na concentração é importante vocês entenderem, só para vocês não olharem e falarem, nossa, que porra é essa? Tipo, só para não ficar perdido, tá bom? O resto eu vou trabalhar como se fossem as regrinhas com vocês. Isso daqui fez sentido para vocês? Mesmo esse deslocamento de um lado para outro? Se tu aumenta, vai pro outro lado, se tu diminui, fica no mesmo. Isso. Isso é pra todos ali ou só pra concentração? Não, só para concentração. Isso aqui só para concentração. Tudo bem? Perdão. Ficou claro essa primeira parte? Mesmo? Tá bom. Avisa quando puder apagar essas setas, essas coisas Pode aqui que a gente vai apagar. mexer. Posso apagar? Não. Bom, a gente vai analisar também a influência da pressão, tá bom? Se a relação nesse caso aqui de pressão e volume é como se ela fosse inversa, tá bom? Quando eu aumentar a pressão, se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, para o lado de maior volume. Elas são inversas. Como assim? Então, pegando isso daqui, se não podia apagar, desculpa. Posso pagar? Ela tá gravada, aula, qualquer coisa. Tá gravando, né? Uhum. Então, beleza. Você tá com filtros de 1 litro, celular. É. Ó. Tá verde. Uhum. Eu posso ver. Aqui não é. Por favor. Tá. A mudança de pressão, ela vai impactar no equilíbrio também, tá? Então, quando eu aumentar a pressão, isso vocês têm que saber, porque a única coisa que fica um pouco mais abstrata, quando a gente aumentar a pressão, ela vai deslocar para o lado de menor volume. Como assim? Você tem que olhar os dois lados. Todo mundo enxerga, lado esquerdo, lado direito, antes da seta e depois da seta. A gente tem que ver o volume dos dois. Qual que é o volume? Coeficiente. Esse negocinho que está atrás dele, o coeficiente. Então, aqui a gente tem um escondido, né? Quantos volumes a gente tem aqui? 4, né, no total. A gente tem que olhar sempre o lado inteiro. A gente tem quantos? 4 volumes. Beleza? E desse lado aqui eu tenho quantos volumes? 2 volumes. Qual é o lado de maior volume e menor volume? Maior volume, menor volume. Beleza? Então, se eu vier aqui dentro desse sistema e eu colocar pressão, se eu fizer pressão em cima desse sistema, tá bom? Vir aqui, eu vou colocar pressão em cima do sistema. O que vai acontecer? Se eu colocar pressão no sistema, o equilíbrio vai deslocar para o lado de menor volume. Então, menor volume gasoso aqui, né? Maior volume, menor volume. Se eu colocar pressão em cima disso daqui, então, se eu aumento a minha pressão, desloca para o lado de menor volume. Ela vai deslocar para esse lado aqui, tá bom? Então vai deslocar no sentido direto para a direita, para o lado dos produtos, tá bom? Pode aparecer de todas essas formas. Aumentou pressão, desloca para o lado de menor volume. Lembra que elas são inversas. Aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. A Ana Paula falou um monte de tipo, não escrevam que o volume aumenta ou diminui. Realmente, o volume não aumenta e diminui. Você tem que falar, deslocou o equilíbrio para o lado de menor volume. Tudo bem? Faz sentido? Temperatura igual a concentração? Tipo, não sei. Mais ou menos isso. Só que daí você vai ter que ver se ela é endotérmica ou exotérmica e em quais direções. Já vou explicar. Então, agora, se eu pegar e diminuir essa pressão aqui, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou deslocar ela? A corda. Se eu diminuir a minha pressão dentro do sistema, eu vou deslocar ela para o maior volume. Então, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar ela para o lado de maior volume gasoso. Então, da direita para a esquerda, no sentido inverso dos produtos para os reagentes. Tudo bem? Fez sentido isso daqui até agora? Sim. Beleza. E daí, a gente tem uma última condição, que é a temperatura, tá bom? A temperatura, quando você aumenta a temperatura, ela vai deslocar no sentido endotérmico. Se você diminui a temperatura, ela desloca no sentido exotérmico, beleza? Sim. E como que você vai saber isso? Esse carinha aqui, ele tem que dar isso daqui pra você. O positivo é Tá bom? endo, né? Isso. Uhum. Então,
sempre que você te dá esse ΔH aqui, ó, isso daqui é importante você saber. Sempre que ele está dando esse ΔH para vocês, vocês têm que considerar no sentido direto, tá bom? Vocês têm que sempre pensar no sentido direto. Então, é 90 kJ daqui para cá, tá bom? Então, da esquerda para a direita, ela é endotérmica. Da direita para a esquerda, ela é exotérmica. Lembra que a reação ela é reversível? Então, imagina, eu vou dar um exemplo que é um exemplo que não está totalmente certo, porque a gente está falando de equilíbrio químico. Eu vou dar um exemplo de uma reação física, mas é só para vocês entenderem a relação mais ou menos. Digamos que... Passa uma água na cara, Berg. Você está muito descansado. Passa uma água na cara. Você mesmo, não? Você mesmo. Vou dar um exemplo de volta. Não é um exemplo que está totalmente correto dentro da nossa análise, tá? Mas é só para vocês entenderem a ideia. Se eu tenho, por exemplo, água, se eu fervo essa água, tá? Essa água sai do formato líquido para o formato gasoso, né? Não é uma reação química, é uma reação física, mas só para vocês entenderem a lógica. Essa água sai do formato líquido para a forma gasosa, beleza? Então, no sentido, tá? Digamos que você tem aqui, ó, H2O. Aqui, e nesse processo, você vai dar energia para essa água. E daí essa água, ela vai ficar gasosa. No sentido direto, do aquoso para o gasoso, você tem uma reação endotérmica, porque você está fornecendo calor para essa reação. Faz sentido? Daqui para cá você está ganhando energia. Só que a reação, ela é reversível. Sempre que você tem equilíbrio, ela é reversível. Então, se eu tenho alguma coisa gasosa e eu retiro o calor dela, então se eu esfriar ela, o que ela vai voltar a ser? Aquosa. Isso acontece se você vai ferver uma água, por exemplo. Não pode você ficar sólida? Pode, depois de um tempo, mas ela passa primeiro pelo aquoso, né? Ela tá gasosa, líquida e depois sólida. Tá? Se você ferve uma água, você está fervendo aquela água lá, beleza, ela ficou em estado gasoso, isso acontece. Você vai na chaleira ali no fogão e você, tipo, o vapor sai e encosta ali no vidro do fogão, forma aquelas gotículas de água, você está tirando o calor da água. Então, daqui para cá, quando você está fornecendo calor para ela, ela é endotérmica. Mas, como ela é reversível, se você pegar no sentido contrário, você também consegue transformá-la de gasosa para líquida se você tirar calor dela. Então, daqui para cá, ela é exo. Ficou um pouco mais claro? Ficou. Isso muda com a reação? Muda com a reação. Aqui, ó, esperando mais. Tá vendo que ele tá dando ΔH 90 kJ? O diferencial vai dar para você. Então, oi? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ó, daqui pra cá, você tá ganhando calor, porque o teu ΔH ele é positivo. Não interessa quanto ele é, tá? Ele pode até não dar um valor pra você, ele pode só falar que ele é positivo, tá? Ou falar que ele é maior do que zero. Se você traz ele daqui pra cá, se o seu ΔH é positivo, nesse sentido, da esquerda para a direita, entra. Só que como ela é uma reação reversível, porque ela está em equilíbrio, da direita para a esquerda ela vai ser exo. Tá? Aqui ela ganha calor, perde calor, ganha calor, perde calor. Mas se fosse negativo ali... Se fosse negativo, daí ia ser o contrário. Então, pensa aqui, ó. Se isso daqui fosse um ΔH negativo, então, nesse sentido aqui, ela ia ser exo. E na volta ela ia ser endo. Tá bom? Sempre no sentido direto. Então, se o ΔH é negativo, daqui para cá vai ser exo. Se o ΔH é negativo, daqui para cá vai ser endo. Fez sentido? Para todo mundo? Mesmo? Ele Tá. pode perguntar, tipo, se com o deslocamento de equilíbrio, numa reação que está positiva, eu ia ter que falar que ela vai ficar exotérmica? Não é que ela vai ficar exo, ela é. Né? Daqui pra cá ela é exo, daqui Não, pra mas cá se ela é fosse endo. Só que positivo. O equilíbrio vai se fosse deslocar. positivo aqui, daqui pra cá ela é endo, daqui pra cá ela é exo. Então o deslocamento é essa mudança?
Não, o deslocamento é quando a gente causa uma perturbação disso daqui, porque a reação, ela tá aqui. Daqui pra cá é exo, daqui pra cá é endo, beleza? Se eu aumentar a temperatura, ela desloca no sentido endotérmico. Então, se ela estiver nesse caso Ela vai aqui, pros produtos. se você aumentar a sua temperatura, tá? Pegou aqui e aumentou a temperatura, ela desloca no sentido endo. Ela desloca daqui pra cá, tudo bem? Se você diminuir a sua temperatura, ela desloca no sentido exo. Então ela desloca daqui pra cá. Fez sentido? Mesmo? Certeza. Então é isso. Sempre que você tiver uma reação aqui, observa qual é o tipo de mudança que ele está fazendo. Ele está mudando concentração? Concentração, vai para o lado, para o outro, beleza. Ele está mudando pressão? Sempre que for pressão. E, na realidade, independente da reação que ele dá, independente do enunciado dele, sempre vê isso daqui. Vê se tem o ΔH, porque daí você já sabe. Se for negativo, para cá é exo, para lá é endo. Se for positivo, para cá é endo, para lá é exo. Já escreve isso. Desenha uma seta, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Desenha uma seta. Viu que o ΔH é negativo? Desenha uma seta daqui para cá, ó. Exo. Escreve aqui embaixo, ó. Exo. Porque daí, se ele diminuir a temperatura, aumentar a temperatura, você sabe para qual sentido ele está deslocando, tá bom? A mesma coisa com o volume. Já escreve isso daqui de início, independente do que o enunciado fala para você. Pega isso daqui, ó, coloca aqui eu tenho 4 volumes, aqui eu tenho 2. Então, dependendo da pressão, ele vai deslocar para um lado ou para o outro, para o lado de maior ou menor volume gasoso. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Mesmo? Tá. Sim, sim. Ó, no livro tem vários exercícios mais ou menos iguais, tá bom? A pegada deles é muito parecida. Eu vou resolver o exercício 2 para vocês, tá bom? 233. Página 233. Eu vou resolver o exercício 2 com vocês agora, e daí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Esses aqui são os exercícios mais fáceis para vocês treinarem. Eles são meio que todos iguais, tá bom? Então, acredito que na prova vai cair alguma coisa nessa pegada, não vai fugir muito dos exercícios que eu A vou dar 1 da pra vocês. 237, a Ana Paula falou que tá quente. 1 da 237. Ela tá marcada aqui. Tá? Ela falou que a frase era quente. Então, A frase que a professora Aí, falou. tem um exercício aqui. Eu vou falar a frase. Posso falar a frase? Fala. Pressão parcial em deslocamento é sinônimo de concentração. aumento da pressão parcial do N2, desloca para a direita, simples é sinônimo de concentração. Se aumenta a concentração do N2, desloca para a direita. Isso daí, claro, aumentou aí. Eu não sei, quem desse exercício foi a Josi. A ideia é mais ou menos a mesma, eu vou passar isso para vocês também, tá? Resolvendo o exercício 2, posso apagar isso daqui? Qual que é a colocação? Da Eu 37. Fácil. Oi. Ah, não, tô falando da 10. Da 10 da 236. Tá. Então, ó, gente, seguinte, o exemplo que o livro dá foi o mesmo exemplo que eu dei ali antes, tá bom? Ele dá isso daqui e ele dá que o nosso ΔH é negativo. Antes de vocês verem qualquer coisa, o que a gente sabe disso daqui? Que é exotérmico. Isso, em qual sentido? Do reagente pro Isso. produto. Do reagente para o produto, no sentido direto, ela é exotérmica, tá bom? Então, se eu pego ela daqui para cá, ela é exo. Todo mundo enxerga isso? Certeza. Yes. Tá. Então, se daqui pra cá ela é exo, daqui pra cá ela é o quê? Endo. Endo. Beleza. Qual que é o volume gasoso disso daqui? Isso aí é 4. 4 volumes. E aqui é o quê? Mas precisa do volume? Tô escrevendo por escrever. Tá? Não terminei de ler a questão pra ver o que ele tava pedindo ali, tá? Mas ó,
para a reação, assinar a alternativa que não poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto. Então vamos lá. Ele quer aumentar o rendimento do produto. Quem que é o meu produto? O 2 ele é na Esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, ele é o meu produto. Tudo bem? Então, ele está perguntando o que eu não posso fazer para aumentar o meu produto. Aumentar. Isso. Pelo caminho contrário. O que eu posso fazer para aumentar o meu produto aqui? Opa, aumentar o... não. O que eu posso fazer para aumentar Você o pode rendimento aumentar do a meu pressão. Você pode diminuir. Gente, vocês entendem o que é temperatura. aumentar o rendimento do meu produto? Diminuir a temperatura só aumentaria. Sim. Mas o que é aumentar o rendimento do meu produto? O equilíbrio jogar pro... Isso, deslocar o equilíbrio para a direita, deslocar o equilíbrio no sentido do meu produto. Então, o que eu posso fazer para aumentar, por exemplo, a concentração desse cara aqui, aumentar o meu produto? Aumentar a pressão. Não, é só Diminuir pra a aumentar. temperatura. Pra aumentar esse aí. Para eu aumentar isso daqui, posso diminuir a temperatura. Se eu diminuo a minha temperatura, ele desloca no sentido ESO, tá? Então, se eu pego aqui e diminuo, né? Se eu diminuo a minha Aumentar a pressão também dá. temperatura, ele desloca no sentido ESO. Se eu aumentar a minha pressão, se eu aumento a minha pressão, desloca para onde? Pra direita. Para a direita, para quem tem menos volume gasoso. Então, se eu aumentar a minha pressão, ele desloca para cá, ele aumenta o rendimento do meu produto. O que mais que eu posso fazer? Se eu, por exemplo, aumentar a concentração desse cara aqui, ou aumentar a concentração desse cara aqui, ele também não vai deslocar para a direita? Não vai aumentar o meu produto? Sim, vai. Tá? Ele está perguntando o que a gente não pode fazer para aumentar a concentração do nosso produto. Tá? Então, primeiro, aumentar a concentração de H2. Se eu aumentar a concentração desse cara aqui, para onde que eu vou deslocar? Para a direita. Ele não quer isso. A B, se eu aumentar a pressão desse cara aqui, Vai deslocar pra direita. se eu aumentar a pressão, desloca para quem tem menos volume gasoso, desloca para a direita. A C, se eu aumento a concentração de N2, Joga pra direita. joga para a direita também, mesma coisa do H2, né? Desloca para outro sentido. A D, se eu aumentar a minha temperatura, Joga pra esquerda. Joga pra joga para a esquerda. Se eu aumentar a minha temperatura aqui, para onde que ele desloca? No sentido endotérmico. Então ele vai deslocar para lá, ele vai deslocar para os reagentes, tá bom? E se eu diminuir minha concentração de NH3, também não, né? Ele quer que isso daqui seja maior, tá bom? Para vocês fazerem em casa, dessa mesma página, tá? 233, 2, 3, 3, Mais os dois. O- Acabou de fazer. 233, A1 é o boa, né? exercício 3, o exercício 4. Inclusive, pedi para vocês fazerem uma alteraçãozinha ali na 3, que eu acho que isso daqui tá bem errado. Ali na letra D, que ele fala acrescentar um pouco de HCl, nem tem HCl na reação. Troca HCl. aquilo ali por HCO3, Vai fazer a 3 A4? tá bom? Não. Vou fazer em casa. Ah, não, sim. A1 é boa ou não, 3 pá? A4. 3 a 4 fiz em casa. Oi? A1 não. Não. Pô, da onde é que é a UEMA? Minas. Universidade Estadual Maranhão? do Maranhão. Não sei, deve ser. A 3 de volta, né? Ali onde está escrito na D, acrescentar um pouco de HCl, troca por HCO3. Beleza? Beleza. Então faça 3 e a 4 dessa página aí. Daí, ali na página 234, Não, é porque 234 vocês vão precisar... Seguinte, ali na 234, vocês precisariam fazer variação de entalpia, né? H dos produtos menos H dos reagentes. Para facilitar um pouco a vida de vocês, escreve do lado aqui, ó, que essa reação ela é exotérmica, tá bom? Que o ΔH dela é negativo. Daí vocês não precisam usar nada dos dados que eles dão, porque você ia ter que fazer a continha do ΔH para resolver isso daqui, e daí é um trabalho que a gente não precisa agora. Você tá falando da 5 essa? Da 5, aham. Então, escreve ali do lado dessa reação que ela é... Escreve ali do lado dessa reação que ela é exotérmica. E daí você pode ver as respostas ali, tá bom? Calma, rapidinho. Página 235, o exercício 9. Ele é um pouquinho mais difícil, mais interpretativo, mas dá pra fazer.
Qual que é? 3. Você sabe as páginas? Ó, 9, dá 2, 3, 5. Daí, 2, 6, 4, 9, 2, 3, 4 que eu pulei. na 236, o exercício 10 é o único que tem, né? 9, 2, 3, 5. E daí, na 237, o exercício 1, ele é bem importante para vocês fixarem essa ideia. A 237 é o exercício 1, tá? O que acontece se aumentar a concentração disso, temperatura, pressão, pá. É um exercício bem basicão, tipo o que a gente está fazendo aqui, só para ver se vocês entenderam. Então, o 1 é o exercício que vocês precisam fazer. Se vocês não conseguirem fazer isso daqui, daí alguma coisa deu errado, daí vocês pedem, vocês tiram dúvida. Já tá feito. O resto dos exercícios eu acho que não é muito necessário, tá? 3. Sabe? Quando a variação é positiva, é endo, né? Isso, no sentido direto daí você entra, tá bom? Uma coisa que a Ana Paula comentou em sala, tá? Que também é importante, vou escrever aqui. Tá? Quando ele falar aumento da pressão parcial, sempre que ele falar aumento da pressão parcial, isso daqui é sinônimo de concentração. Essa frase aí, ela disse que saiu do forno. Então, digamos que eu tivesse aqui, por exemplo, usando a mesma ideia ali do exercício 10, Porque a A e a B falam tudo. se ele fala aqui, ó, aumento da pressão parcial de N2, tá? Ó, vou aumentar a pressão parcial de N2, é a mesma coisa que se ele estivesse falando, vou aumentar a concentração de N2, tá bom? Aumento da pressão parcial é aumento de concentração. Para onde que esse equilíbrio iria aqui? Para onde que esse equilíbrio iria? Para o outro lado, né? O equilíbrio ia ser jogado para a direita, no sentido Falou direto. de pressão e concentração? Nesse caso, sim, pressão parcial e Naquela concentração. fórmula que eu perguntei pra você. Oi? Não. Esqueci. Só que Sim. eu geralmente não passaria isso, né? Mas a Ana Paula olhou e fez um exercício em sala, que não está no livro, falando assim, ó, pressão parcial é concentração. Então eu vou passar isso daqui por garantia, tá bom? Até aqui tudo bem? Todo mundo conseguiu entender tudo? Certeza? O que é esse aí? Um negócio que a Ana Paula passou na sala. Ela falou que se cair alguma coisa, se cair alguma coisa, dizendo assim, aumento da pressão parcial de alguma coisa é a mesma coisa que aumento de concentração. Ah, tá. Tá bom? Gabarito. Você não pode confundir isso com pressão. Pressão parcial de algum elemento. Tipo, pressão parcial do N2, pressão parcial do H2, isso aqui é concentração. Se ele fala só de pressão, daí você vai ter que olhar para o volume gasoso. Tá bom? Eu cheguei atrasada? Não. Não. Chegou adiantado. Ah, tá. A gente tá no primeiro. Quem está aí? Tá vendo? Então, todo mundo conseguiu entender isso daqui. Todo mundo conseguiu entender os conteúdos de antes disso. Lei de velocidade, estudo cinético, KP, KC e os caralho. Certeza? Sim. Vamos pra parte divertida? Não. Vamos aprender o log, rapaziada? Chegou atrasado.